Vamos lá, pessoal, meia hora depois, a Mariana voltou. Para quem está no YouTube, deixe um comentário. Mariana, tá tudo certo? Vamos lá. Então, pessoal, eu vou fazer uma outra demonstração agora da primeira equação de Magnus. Ok? Então, vamos lá. Vamos imaginar ali que eu tenho a superfície fechada e através dessa superfície fechada está fluindo um campo. Eu vou usar sempre o campo elétrico, que é o alvo do nosso estudo, só que eu já estou fazendo o desenho errado. Vou ter que mudar o desenho no material também. Não, vou deixar assim. O desenho não está tão bom porque o fluxo ele deve ser medido na superfície. E aqui eu estou colocando ele com a ponta batendo na superfície, né? Vamos fazer certinho. Vamos fazer um negócio certinho. O fluxo ele deve ser medido da seguinte forma. O fluxo, o interessante do fluxo é o seguinte, não interessa o que acontece ali dentro. Como é uma integral de superfície, você olha apenas para o valor do campo na superfície. Né? Certo? Então, existe um fluxo aqui. Tá? Vou usar o E, mas pode ser o fluxo de qualquer campo. Então, naquele ponto, digamos que o fluxo naquele ponto, no fluxo através daquela superfície, foi calculado. Pronto. Foi calculado o fluxo através daquela superfície. Show de bola. Aqui, aquele campo ali não interessa no cálculo do fluxo, né? Só que imagina que agora eu faço o seguinte. Eu corto essa superfície. Cortar de que cor? Vou cortar de amarelo. Ó. Eu fiz um corte. Ok? De tal modo que agora eu gerei duas superfícies. Essa tudo bem? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. Eu desenhei esse aqui também. Agora faz sentido. Para essa superfície S1. E aí aqui tem a superfície S2, né? Que ela é essa parte maior zona. Com o mesmo delimitante. Deixa eu perguntar. Desenha esse cara também na superfície maior zona? Sim. Porque essa superfície amarela, ela pertence às duas simultaneamente. Porque ela foi dividida. Ok? Então, vamos lá. Eu vou desenhar 1, 2, 3, 4, 5 e esse amarelo aqui. Essa é a superfície S2. Aí a minha pergunta é o seguinte. O fluxo através da superfície total pode ser calculado como a soma dos fluxos através da superfície S1 e S2? Vou fazer a pergunta de outra forma. É válido o princípio da superposição olhando para a superfície? Que a gente sabe que o princípio da superposição da integral de tipo fluxo, ele é válido quando eu olho para o campo. Será que ele é válido para a superfície? Vamos pegar a demonstração que eu estou falando, não é matemática, é mais intuitiva. A grosso modo, o fluxo é contar
quantidade de vetores que estão saindo. Quando eu olho, quantos que tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Só que eu tenho que contar esse daqui. Que está acontecendo o quê? Entrando. Estaria um fluxo oposto. Então tem 12 saindo no total. E um entrando. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nessa região aqui, eu conto o fluxo 2 vezes. Uma vez eu conto o fluxo como positivo e na outra, obrigatoriamente, negativo. Então, sim, é válido o fluxo. Não deixa para lá, fala. Não, porque no S2, no S1, ele está saindo. Certo? Ele sai do S1 e entra no S2. Aqui, a hora que eu calcular o fluxo através dessa superfície, vai dar um valor aqui, porque relativa a essa superfície, eu vou até explicar melhor. Relativa a essa superfície, o vetor normal está para cá. Porque uma orientação que a gente dá para o vetor normal é sempre apontando para fora do volume delimitado pela superfície. Nesse caso, para onde que está o vetor normal? Está para onde que é o vetor normal? Saindo para fora do volume da superfície. Então, o vetor normal, nesse caso, tem sentido oposto. Então, aqui o fluxo vai dar um valor. Aqui o fluxo vai dar o mesmo valor, só com o sinal oposto. Entendeu? Traduzindo, e se eu dividisse em 20? Não sei 10 seria, mas a soma dos 20 ia ser superfície total. Melhorando isso, eu posso calcular o fluxo como a soma 1 até n das integrais, olha só, através da superfície S com índice I. Tá vendo que agora o I está contabilizando a superfície? De quem? E, produto escalar N com índice I, porque é o vetor normal a cada superfície, D, S com índice I. Ficou feio, né? Ficou feio escrito ou não? Essa daqui ficou feia. Vou deixar mais bonita. Ah, o somatório também ficou feio. Você ficou bonito. Vou colocar o somatório aqui, ó, bem bonitão, ó. Somatório e variável de 1 até n. Vou colocar aqui, ó, a integral tipo fluxo bem grandona também, para não ficar com ciúme do somatório, ó. Integral ao longo de uma superfície fechada e escalar n o que vocês estão cochichando? Ah, então fala alto. Então vamos lá. Tudo bem até ali? Vocês perceberam que eu reescrevi, não é porque estava feio, né? É porque eu vou colocar alguma coisa ali. Imagine. O que eu ensinei agora há pouco? A definição de divergente. Então, obviamente, eu vou fazer aparecer um divergente aí. Como que eu vou fazer aparecer o divergente? Eu vou dividir aqui pelo volume. Ó, mas presta atenção que eu estou dividindo cada parcela pelo respectivo volume. Certo? Ah, mas se eu dividir, obrigatoriamente eu tenho que o quê?
Não, não parou de gravar, não. Tá pedindo atualização. Não, tudo certo. Tudo bem? Ó, multipliquei pelo volume. Eu dividi, então tem que multiplicar pelo volume. Tudo certo? Tudo bem? Aquela igualdade, ela é verdadeira, não interessa o valor do n, né? Se eu dividir o n em 2, se eu dividir em 3, se eu dividir em 20. Só que quanto mais eu dividir... Não, essa superfície que eu vou dizer tá. Quanto mais eu dividir, mais parcelas vão ter aqui. Só que menor vai ser o valor de cada parcela. Porque menor vai ser o ΔV. Então esse valor é o mesmo se o n for 2, se o n for 3, se o n for 10, se o n for 1000. Se eu colocar, por exemplo, um limite quando o n tende a mais infinito. Eu não preciso nem colocar o limite desse lado. Certo? Só que presta atenção. Quando eu coloco o limite quando o n tende a infinito, o que eu tenho aqui? Ó? É o limite de um somatório em que as parcelas vão ficando cada vez menores. Ou seja, eu tenho uma soma infinita de parcelas que são cada vez menores. O que é isso? Soma infinita de parcelas que ficam cada vez menores, gente. Isso é uma integral. Uma integral de que tipo? Volume. Porque quem é que fica cada vez menor? Volume. Tudo bem? Então, o que eu vou ter? Olha lá, bem bonitão. Bem bonitão. Eu vou ter que a integral do tipo fluxo ao longo de uma superfície fechada ela se transformou numa integral de volume. Transformou numa integral de volume. Tá, mas quem é o integrando? Quem é o integrando dessa integral de volume? O que acontece com o volume? Fica cada vez menor. Então eu tenho uma densidade de fluxo com volume cada vez menor. O que é isso que está aqui? O divergente. Eu não defini o divergente como a densidade de fluxo para volumes cada vez menores? Então eu tenho uma integral do tipo fluxo da divergência de E. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Bobocas, Mariana. Pessoas sem a mínima capacidade de abstração e que faz com que nós, da exatas, recebamos o título de pessoas que não têm senso crítico, simplesmente olham e memorizam aquela equação. Pessoas mais espertas tentam expandir seus horizontes ao olhar uma equação daquela. Mas ela é tão bonita que agora ela está muito feia. Eu vou escrever ela de uma maneira mais bonita, seguindo a altura, que bonitinho. Ó, a altura das integrais, eu vou fazer um curso. Se um dia alguém inventar um curso de caligrafia em lousa, eu farei. Agora vai ficar bonito, ó. Não entendi nada, Matheus. Os cursos? Eu acho que não, hein? Os cursos online, hoje, eles enganam as pessoas. Porque ele depende muito de uma consciência que nós não somos preparados para ter. Que é a consciência de que eu realmente entendi um conteúdo. A pessoa até consegue o título. Eu acho que é difícil. Cara, isso aqui eu tenho que escrever bem bonito, porque eu adoro esse teorema.
integral volume da divergência de... Você vê a letra do meu irmão numa lousa de pincel. Ah, mas agora ficou bonito. Ó. Agora ficou em destaque. Agora ficou bonito. Ó. Vamos olhar para aquela equação. Primeiro, ela lembra o teorema fundamental do cálculo. Como que lembra o teorema fundamental do cálculo? Aqui eu estou a relação de duas integrais. Bobocas falam desse jeito, ó. Vou falar do jeito que... Olha, esse teorema transforma uma integral de volume numa integral de superfície. Ah, é sério mesmo? É tipo quando aparece um gráfico, você pede para a pessoa interpretar o gráfico, é quando o x cresce, a função desce. Tá, isso aí eu vi, caramba. Só que não é essa a interpretação que eu quero. Mariana, acompanha comigo. O que diz o teorema fundamental do cálculo? Aqui, Mateus, o teorema fundamental do cálculo ele diz o seguinte, olha, a integral desde A até B é igual, é assim, né? F de B menos F de A. Não é isso? Mas quem é que está aqui dentro da integral? Fzinho, né? Mas qual a relação entre Fzinho e F grande? Fzinho é a derivada. F grande é a primitiva. Só que é mais fácil eu falar que o Fzinho é a derivada. Pode ser assim? Tudo bem? Olha o que diz o teorema fundamental do cálculo. Quem é A e B? A e B são os limites da validade da minha função que está sendo integrada. Então, ela está dizendo assim, olha, a integral de uma derivada, você não precisa olhar para o que acontece no meio. Basta você olhar para os valores da função original nos extremos. Porque você tem infinitos números, infinitos valores entre A e B. Mas não interessa, só interessa o extremo, os delimitantes. Não interessa toda a reta. Olha que isso aqui tem a mesma cara. A integral ao longo de um volume inteiro de uma derivada. Vocês lembram que divergentes calcula através de derivadas. De derivadas? Você não precisa olhar para o que acontece no volume inteiro. Você olha para a delimitação desse volume. Só que quem é que delimita um volume? Uma superfície. Aqui eu tinha a delimitação de um segmento. Quem é que delimita um segmento? 2 pontos. Por isso que apareceu dessa forma. Quem é que delimita um volume? Uma superfície fechada. Certo? Então, esse daqui é um teorema do cálculo, teorema fundamental do cálculo, versão 2.0. Só que tem uma coisa mais bonita ainda, cara, que vocês não estão percebendo. A cabeça de vocês foi preparada para não admirar essas coisas. Dá uma olhada. O que nós acabamos de falar do divergente? O divergente, ele é um contador de fontes pontuais. Certo? Tudo bem? Então, se tem divergente, quer dizer que tem uma fonte pontual ali. Ok? Gente, olha que coisa linda. Vamos imaginar que esse curso aqui, daqui 10 anos, o curso de eletromagnetismo, tenha 30 alunos na sala. Só que aí, de repente, existe um fluxo de alunos na sala. Ou alunos entrando, ou alunos saindo. Certo? Quantas maneiras eu tenho de calcular esse fluxo? Vou dar uma maneira. Eu quero saber quantos alunos entram. Fluxo, eu quero calcular a quantidade de alunos que entram por minuto. Uma maneira. Eu conto quantos alunos tem agora. 30. Daqui 1 minuto eu conto de novo. 35. Daqui 1 minuto eu conto de novo. 40. Quanto que é o fluxo de aluno? 5 alunos por minuto. Como é que eu contei esse fluxo?
contando a fonte de fluxo. Contei a fonte de fluxo, um a um, dentro do volume. Tem outra maneira de eu calcular esse fluxo. Sem olhar para o volume. Eu olho para onde? Eu olho para a porta, que é a superfície que delimita esse volume. Que o fluxo só pode ser pela porta. Eu olho a quantidade de alunos que passam pela porta. Pronto, é isso. Ele está falando assim, ó, tem duas maneiras de você contar o fluxo. Ou você contabiliza a fonte de fluxo dentro do volume, certo? Ou você contabiliza olhando para a superfície. É ou não é bonito? E vou fazer a pergunta de novo, me respondam com toda a sinceridade. Depois, não parece até que é óbvio? Não. É que assim, não é óbvio bater o olho e imaginar essa formulação teórica. Mas se eu falasse primeiro esse estilo de contagem, falasse, cara, então a gente tem que colocar esse estilo de contagem não é óbvio. Entendeu? O que falta para nós que eu pretendo fazer depois do recreio? Vamos supor que eu vou colocar vocês para fazer alguns cálculos agora. Como é que calcula o divergente de um campo mesmo? Ah, é fácil. Você pega 1 sobre o volume do fluxo desse campo. Ah, com detalhe, passa esse limite, né? Não vai ser muito útil colocar tudo isso aqui dentro. Então eu tenho que ter um meio de cálculo do divergente que simplifique a nossa vida. Certo? Voltamos depois